O aprendizado digital de qualidade é feito não só por textos e imagens, mas também vídeos, locuções e interatividades empregadas de forma didática. Por isso, a partir daqui, vamos conhecer os recursos oferecidos pelo Storyline para incluir e editar os elementos que irão compor o nosso curso virtual. Para começar, vamos abranger a inserção de imagens. Vamos acessar a aba Insert e o nosso foco por enquanto será a seção Illustrations. Para começar, suponha que eu deseje inserir uma foto no meu treinamento. Ao clicar em Insert Picture, o Storyline me dá duas opções: obter a imagem do arquivo ou capturar a sua tela. Se eu desejar capturar a tela, o Storyline será minimizado e o cursor vai ficar no formato de cruz. Ao passar o mouse, eu defino a área de captura. Ao final, a imagem será inserida automaticamente conforme exemplificado na tela. Agora, se eu desejar obter a imagem do arquivo, é muito simples. Basta encontrar a figura, clicar em confirmar e pronto. Ela será enviada para o palco do treinamento. Ao lado do recurso Picture, temos o recurso Shape, que já utilizamos em outras aulas. Eles têm um conjunto de formas básicas que incluem linhas, setas e balões. Como exemplo, eu vou incluir uma forma na tela. Pronto. A seção Caption organiza balões de fala. Eles são bastante simples e se diferenciam apenas pela ponta do balão que deve ser apontada para a boca do personagem. Agora que incluímos as figuras na tela, gostaria de destacar as ferramentas de formatação de cada uma. Por exemplo, ao clicar sobre a imagem, automaticamente é aberta uma aba especial no topo do programa com a informação Picture Tools. Ela traz todas as ferramentas de personalização que podem ser feitas na imagem selecionada. Para começar, na área de ajuste, podemos calibrar a proporção de brilho e contraste. Apesar do Storyline não ser uma ferramenta de edição de fotos, ele pode aplicar ajustes necessários de última hora. Em Recolor, você pode aplicar uma camada de cor monocromática em cima da sua imagem e dar um efeito mais artístico a ela. Em Change Picture, eu posso substituir a imagem por outra e ocupar o mesmo espaço. Agora, vamos supor que eu edite a minha imagem e mude de ideia. O botão Reset Picture serve para restaurar uma imagem em seu formato original, como você pode ver. A seção Picture Styles contém uma biblioteca de formatações pré-definidas para dar acabamento artístico nas suas fotos. Confira algumas possibilidades. O item Picture Shape adapta o formato da imagem ao formato de uma forma, fazendo um efeito de recorte. Use-o para acabamentos mais elaborados e utilize esse recurso com cuidado, pois a sua imagem pode perder completamente o sentido dependendo do formato utilizado. Em Picture Border, é possível definir uma borda colorida da cor que desejar. Em Model Outline Colors, você pode escolher qualquer cor para combinar. Em Weight, você define a grossura da borda, e se clicar em More Lines, será aberta a janela de propriedades da margem. E se clicar em More Lines, será aberta a janela de propriedade da imagem. É possível aplicar efeitos avançados de personalização da moldura. Em Picture Effects, podemos ter acesso aos seguintes efeitos: Shadow. Aplica o efeito de sombreamento com variadas opções de ângulo. Dá um efeito de fotografia na imagem. Reflection. Aplica um efeito de reflexo com alternativas de tamanho ou aplicação. É muito usado para transmitir um efeito moderno de superfície lisa, por exemplo. Glow. Aplica um efeito de brilho em torno da forma com cor e intensidade variável.
Soft Edges aplica um efeito suave no contorno da imagem. Você pode combinar os efeitos e personalizar as suas imagens. Apenas tenha cuidado em não criar um acabamento muito rebuscado e que gere ruído no entendimento do aluno. Na seção Arrange, temos ferramentas para a organização dos elementos na tela. Para exemplificar, eu vou copiar a nossa imagem. Pronto. E a ferramenta Bring Forward ou Send Backward traz a imagem para o primeiro plano ou para o segundo plano. Isso pode ser útil para reorganizar rapidamente algum elemento que está sobreposto ou para jogar uma imagem com um plano de fundo sem ter que se preocupar em organizar um elemento de cada vez. Já na seção Align, temos alguns recursos interessantes de alinhamento avançado. Como exemplo, eu vou copiar a imagem mais uma vez. Pronto. As três formas estão espalhadas. E ao selecionar Align Center, elas serão centralizadas. Se em seguida eu clicar em distribuir verticalmente, elas estarão simetricamente distribuídas. Eu vou aumentar o espaço para melhorar. Se eu quiser, posso alinhar os elementos independentemente. Nesse caso, jogar a imagem para a esquerda. E agora, no topo. Esses recursos são úteis quando você precisa alinhar a imagem de forma precisa, sem deixar uma parte da imagem para fora do palco, por exemplo. Outro recurso útil é o de grupos. Às vezes, você tem uma combinação de elementos que precisam ser facilmente arrastados. Ao agrupá-los, será mais fácil manipular eles sem que percam o alinhamento. Primeiro eu vou organizar meus elementos, usando as ferramentas de alinhamento. Em seguida, vou selecionar os três elementos e, por fim, clicar em Group. Pronto! Agora os elementos se comportam como um elemento único. Mas se você clicar duas vezes em um elemento dentro de um grupo, é possível selecioná-lo para edição individual. Para desfazer um grupo, basta clicar com o botão direito sobre ele e clicar em Ungroup. Por fim, temos as opções de rotação dos elementos. Você pode girá-lo verticalmente, horizontalmente ou apenas 90 graus. Na seção Size, temos ferramentas bastante úteis. Para começar, o recurso Zoom Picture. Ele permite que, quando o curso for publicado, a imagem usada tenha um recurso de zoom, para que ela seja ampliada e possa ser observada nos menores detalhes. O recurso Crop é muito conhecido, e ele simplesmente recorta uma área da foto para ser descartada. Suponha, por exemplo, que a gente precise usar essa foto como plano de fundo do meu curso. Porém, quando eu redimensiono ela para ocupar do topo à base do palco, a largura dela excede a largura do palco. Se eu não apagá-lo, posso perder a referência de onde o slide acaba e isso pode atrapalhar o meu layout ao longo das telas. Por isso, vou usar o recurso Crop. Ao clicar sobre ele, eu posso manipular a imagem recortando seu excesso até que reste somente a parte essencial, que será usada no curso. Por fim, no item Size temos a correção manual da largura e altura da imagem. É uma boa opção para casos em que se precisa fazer o encaixe perfeito de uma imagem em um layout. Muito bem, com isso vimos as propriedades de edição das imagens. Como podemos ver, desde a correção de brilho e contraste até detalhes de acabamento e efeitos visuais, o Storyline oferece um conjunto de ferramentas que aumentam a produtividade na produção de layouts com acabamento profissional. Dando continuidade, lembra-se que incluímos alguns shapes no nosso curso? Pois eles também possuem seu conjunto de ferramentas de edição. Vamos conhecê-las? Para começar, vamos clicar na aba Drawing Tools. Sempre que clicar sobre um elemento no seu slide, o Articulate Storyline abrirá uma aba adicional com os recursos de customização específicos do elemento selecionado. Isso vale para todos os elementos, ok? Na aba selecionada, temos a opção de inserir novos shapes, usando o painel que já conhecemos.
O item Change Shape permite alterar o formato de um shape já criado. Assim, você pode alternar sua forma sem precisar apagar e formatar novamente. O item Text Box permite a criação de caixas de texto. A seção Shape Styles traz as opções de cores para o acabamento da sua forma. As opções são diferentes adaptações de gradientes, contornos e sombreamentos, baseados na paleta de cores que você está usando no projeto. Para que você saiba mais, confira as cores oferecidas em Shape Style com a paleta oficial do projeto, que podemos encontrar na aba Design, vindo aqui em Colors. Se eu alterar a paleta, automaticamente as opções de cores serão atualizadas. Logicamente, eu posso buscar as cores que eu quiser, mas as opções predefinidas irão sempre obedecer à paleta do projeto. Em Picture, você pode usar uma imagem como preenchimento da sua forma. Nem sempre o resultado é bom, por isso sugerimos fortemente usar com cautela esses recursos. Se quiser, é possível aprofundar a sua customização clicando em More Gradients. Você poderá escolher a cor de cada etapa do seu gradiente e distribuí-las ao longo da forma. Aqui nesse exemplo, eu estou tentando fazer um gradiente azulado. Pronto. Confira o resultado. Em Shape Outline, é a vez de formatar o contorno. O próximo recurso a ser explorado é o de Shape Effect, mas para exemplificá-lo, eu vou usar o nosso balão de fala, que criamos no começo da aula. Eles são tratados como shapes normais pelo Storyline e compartilham dos mesmos recursos. Em Shape Style, como você sabe, temos uma organização de sugestões de formatação rápida. Eu posso, por exemplo, criar um balão discreto como esse em apenas um clique. Mas, se eu preferir, eu posso incrementar com efeitos de sombra, reflexo, brilho e contornos suaves, assim como fizemos anteriormente com as imagens. Como já abordamos esses recursos, eu vou apenas aplicar as formatações básicas para o balão ficar com um efeito de destacado que diferencie ele do plano de fundo, ok? Já abordamos imagens, os shapes, o caption. O último elemento que ainda não foi citado na área de inserir illustrations é a seção Character ou Personagens. Ao clicar sobre ela, será aberta uma janela com a biblioteca de personagens do Articulate. Ele oferece uma boa combinação de personagens masculinos e femininos, fotográficos e ilustrados em diferentes poses. Você pode selecionar o que desejar e fazer o download direto para o seu projeto. Nesse caso, eu vou baixar esse personagem. Enquanto o download não termina, confira na lateral esquerda os recursos de busca para você filtrar a sua pesquisa. Você pode melhorar sua busca por estilo, gênero, estilo de roupa e até faixa etária. Pronto, a imagem foi baixada. Vamos clicar em Insert. Como pode ver, o personagem é inserido como uma imagem normal, mas na parte superior da tela, o Storyline oferece abas com ferramentas especiais, destinadas para a formatação de personagens. Vamos conhecer esses recursos? Na aba Design, se você clicar em Character ou Pose, você alterna o ator selecionado e a posição que ele está na fotografia. Com isso, eu multiplico as possibilidades de personalização do meu curso. Na lateral esquerda, os campos de filtragem foram atualizados para campos ligados à postura. Eu posso ativar a pesquisa para posturas positivas, por exemplo, e que sejam ligadas à apresentação. Pronto, encontramos o personagem na pose desejada. Os campos restantes são os mesmos que já encontramos na edição de imagem. Para fins de exemplo, usaremos apenas o crop para que o personagem fique melhor posicionado dentro do slide. Na aba Format, novamente temos as ferramentas já consideradas na edição de imagem. É bom lembrar que alguns efeitos que funcionam em imagens normais podem não ficar bons em imagens com fundo transparente.
Um exemplo disso é o uso de contorno, pois pode parecer que o personagem foi encaixotado. Por outro lado, outros efeitos podem realçar o personagem. Em Picture Effects, por exemplo, podemos incluir um efeito de sombra projetada que irá dar profundidade ao personagem e descolar ele do fundo. Por fim, confira na linha do tempo a presença dos 4 tipos de illustrations disponibilizados pelo Storyline: personagens, balão de fala, shapes e imagens. Os 4 elementos serão úteis em seus projetos. Conheça bem as suas características para extrair o melhor de cada um.